Amada igreja, queridos amigos, graça e paz. Estamos passando nesse tempo de quarentena, de distanciamento social, de um certo isolamento, e o que me vem à mente é a questão da comunhão, da importância da comunhão. Também fazem agora 7 domingos que não temos os cultos presenciais. E como é que você tem reagido, como é que você tem pensado a respeito dessa questão, desse afastamento? A Bíblia nos fala a respeito da comunhão, nos ensina, e eu quero usar um texto que nós temos, que está em Salmo 133, que fala da comunhão. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Palavra de Deus. Um salmo que provavelmente foi escrito depois do tempo do exílio babilônico, quando o povo ia para as festas em Jerusalém e estava ali então naqueles dias em comunhão. E é a revelação de Deus que nos ensina várias coisas sobre a importância da comunhão. Como eles tinham saudade de estar junto, como eles viam a importância que Deus coloca nesses corações e a revelação de Deus para nós. Então, a importância da verdadeira comunhão entre irmãos. Uma primeira verdade que eu vejo aqui, que a verdadeira comunhão é obra de Deus. O texto faz algumas comparações, diz, é como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão. Desce, vem do alto, a unção que vem de Deus, que foi instruído por Deus. O orvalho que desce, né? O orvalho que desce sobre os montes menores ali, é uma obra divina. A comunhão verdadeira não pode ser criada por nós, seres humanos, com base em interesses, com base de conveniências, posição social, não. A verdadeira comunhão nasce do próprio Deus. Deus é criador de todas as coisas. Ele criou o universo, o ser humano. Depois ele olha para Adão ali e percebe a sua carência e ele dá uma ajudadora. No próprio jardim do Éden, Deus está a passear pelo jardim e mantém comunhão, conversa com o ser humano. Depois acontece a queda e mais para frente Deus vai se revelando a esse ser humano, sempre buscando o homem para si. Mas também acontece a rebelião. Mas com Jesus, na obra ali do Calvário, entregando a sua vida, restabelece então a comunhão com Deus. É obra de Deus. Também com Cristo nasce a igreja, o que é chamada corpo de Cristo, família de Deus, o povo de Deus. Muitos membros formam o corpo, vêm de Deus. E assim nós podemos estar olhando vários outros textos que nos mostram essa questão da união e unidade, né? Porque eu creio que as duas coisas estão aí presentes. O estar juntos e ser um só, num mesmo propósito e pensamento. Veja o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, a referência a Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Referência ao cálice, à unidade. E quando nós olhamos até mesmo sobre a ceia do Senhor, os elementos que são ali ensinados para o uso desta celebração, deste memorial, a gente vê também esse ensino. Por exemplo, o pão é feito de muitos grãos, mas é um pão só. Vemos o vinho feito de muitas uvas e se torna um líquido só. Então, há muitos ensinos bíblicos a respeito da comunhão verdadeira e podemos ter certeza que ela é criação, ela é obra de Deus. Veja, o próprio Deus está em perfeita comunhão. Quando nós lemos Efésios 4, de 1 a 5, a própria Trindade nos mostra essa união, essa unidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então,
Deus mesmo idealizou essa comunhão. E o texto ele mostra algumas identificações dessa verdadeira comunhão. É bom, diz o texto, viverem juntos, unidos, né? Então, na própria criação, Deus faz todas as coisas e dá a sua avaliação. E viu que ficou bom, diz o texto. E quando cria o ser humano, diz que ficou muito bom. Então, Deus sempre está olhando essa questão e fazendo a sua avaliação e também mostrando como o que ele propicia para o ser humano, a comunhão, é muito bom. É algo bom. Também o texto diz que é agradável. Não é só bom, mas agradável. É interessante que quando a gente olha em Romanos 12, 2, a gente vê a respeito da vontade de Deus. Ali diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós temos dois termos aqui a respeito de ser bom e agradável. Então a comunhão que Deus nos propicia, nos ensina, ela é boa e agradável. Por isso nós devemos mantê-la, buscá-la, entendê-la e não sermos pessoas que estejam prejudicando a comunhão dos irmãos da igreja. Ela é tão valorosa, ela é feita por Deus e Deus, na sua vontade, na sua eterna vontade, mostra a sua bondade e mostra o que Ele faz para nós. É bom e agradável. Então é coisa que nós devemos então valorizar a obra de Deus, inclusive com respeito à comunhão. Outra verdade que eu vejo aqui nesse texto, a verdadeira comunhão dos irmãos é preciosa. O comparativo aqui é com o óleo usado na consagração do sumo sacerdote Arão. Algumas razões por que ela é preciosa segundo esse texto. O óleo era especial, um óleo separado. E podemos ver inclusive a fórmula deste óleo lá em Êxodo capítulo 30, versículos 22 e seguintes. É uma fórmula especial para esta unção. O uso indevido trazia inclusive uma condenação extrema à morte. O ato também era especial, porque consagrava a pessoa para a obra de Deus separada. De alguma forma a igreja nos é ensinada como também consagrada ao Senhor. Está no mundo, mas não é deste mundo. É chamada de santa, de gloriosa. Então a verdadeira comunhão acontece na igreja separada deste mundo, que não convive com os valores deste mundo, mas também eclésia quer dizer chamados para fora, para sairmos a este mundo e sermos luz e sal, para sermos a diferença. Então ela é preciosa por estas questões. Também ela é preciosa pelo culto a Deus. O Salmo é um cântico, então, daquele povo que ia às festas que eram proclamadas anualmente. E o povo estava indo e cantando a Jerusalém para adorar. Arão, em suas vestes, na sua gola, levava as 12 pedras com os nomes de cada tribo. Então ele, quando ia ao culto, quando ele estava em adoração, ele estava levando o povo a adorar. Veja, então, tanto o povo indo ali para as festas, para Jerusalém, quanto a figura de Arão em culto, estava em comunhão na presença de Deus. Outras questões que nós vemos a respeito da palavra quando fala de comunhão e culto, a palavra diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Culto. Comunhão com culto. A outra referência é com respeito se temos algo que fende essa comunhão. Se, pois, Mateus 5, 23, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Então está muito ligada à questão da comunhão com o culto. E ela é preciosa por isso.
A outra questão dessa preciosidade é preciosa pela liderança espiritual. Arão aqui era líder espiritual, ungido de Deus. A unção é derramada sobre a sua cabeça, não ficava também limitada à sua cabeça. Então descia a barba e descia a gola, né? Ali, como eu falei, tinha as pedras. Então, veja uma coisa, a própria unção que vinha de Deus sobre a cabeça de Arão, descia a barba, descia a gola e afetava as suas vestes, onde pegava as pedras, quer dizer que existia a bênção sobre a vida de Arão, mas também essa bênção respingava, chegava ao povo que estava sob a sua liderança. Então, o que acontece é que quando alguém está sob liderança pastoral, está sobre um líder espiritual, de alguma forma ele recebe as bênçãos que o seu líder recebe. Veja como um pastor numa igreja é o servo do Senhor na igreja. Então, Deus fala com este servo, Deus usa este servo, ele é abençoado por Deus, mas está ali para ser a bênção de Deus. Então, a comunhão, ela é preciosa pela existência de liderança espiritual. E todo trabalho precisa de uma liderança espiritual. E temos que entender, então, a importância de sermos submissos à liderança espiritual que Deus nos dá. Deus sempre vai usar do seu jeito, da sua forma, para nos abençoar e nos falar. Entendamos essa lição também tão preciosa. Agora nós vemos nesse texto também uma outra verdade, que a verdadeira comunhão é a oportunidade de grandes bênçãos. E aqui nós vamos olhar agora para o Monte Hermon. Primeira razão, por ser oportunidade de grandes bênçãos, lugar de refrigério que revigora. Lembremos que a terra de Israel é muito árida, muito seca, com poucos rios, depende muito da chuva e do orvalho. O Hermon está a 2.000, o pico dele a 2.800 metros de altitude, quase sempre coberto de neve. Os montes de Sião, montes menores, circulam aquele monte Hermon e recebem o orvalho pesado que o vento traz deste monte Hermon. Sião aqui é designação de Jerusalém, ou também como congregação do povo de Deus. E assim como a terra é regada pelo orvalho do Hermon, na comunhão dos crentes da igreja, recebem o refrigério para as suas vidas quando estão em comunhão. A comunhão é refrigério no lugar seco, no mundo de lutas como nós estamos vivendo esses dias. E é vida no lugar de morte. Ali em Israel o sol é escaldante, a vegetação sofre, mas à noite e ao amanhecer recebe o refrigério daquele orvalho e aquela vegetação fica revigorada. O crente sofre suas lutas, a sua vida vai ficando seca, mas na comunhão da igreja recebe o refrigério e fica revigorado. Você está entendendo a importância da comunhão? A outra razão porque é oportunidade de grandes bênçãos é lugar de frutificação. É como uma capacitação produtiva. O orvalho do Hermon torna a terra produtiva, dá condições da terra produzir vegetação, produção. O crente é chamado a frutificar. Ele recebe dons para isso. Mas através da comunhão dos santos. Na igreja é o lugar ideal, ou a partir da igreja. Os dons são dados para a edificação da igreja do Senhor. E Deus espera que os ramos deem frutos, conforme João 15. Porque se não derem, ele corta, diz o texto. Então nós devemos entender que a comunhão de fato cria o ambiente ideal para a frutificação.
é como aqueles montes menores estarem no lugar certo, né, para receberem aquele orvalho pesado que dá a capacidade de produzir. E por isso é importante a comunhão, para que a gente possa ser produtivo. A outra razão aqui é lugar para muitos. O monte Hermon é ladeado pelos montes menores, vários montes. Um grande monte e pequenos convivem em harmonia. E a igreja do Senhor, em sua verdadeira comunhão, expressa essa realidade. É lugar para muitas pessoas. E olha, é para o rico, para o pobre, para os alegres, para os tristes, para os fortes, para os fracos, para os sábios, para aqueles que estão carentes de instrução. A igreja é heterogênea, é lugar para muitos, é lugar para mim e para você. Uns abençoam os outros. Irmão está abençoando montes com o seu orvalho. Os montes de Sião estão respondendo com a sua produtividade e paisagem. Aquela paisagem é transformada, é embelezada. E uma igreja em verdadeira comunhão é bela, meu querido. É agradável aos olhos. Essa igreja, então, é grande oportunidade para ser produtivo, produzir frutos espirituais, e é um lugar para muitos. Como você está na igreja? Está sentindo a importância? E ainda uma quarta razão que eu vejo enquanto oportunidade de grandes bênçãos, é lugar onde o Senhor ordena a sua bênção e vida. É o que diz o texto. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando nós desejamos estar onde Deus quer que estejamos, na igreja, no convívio, em comunhão, podemos ter certeza que as bênçãos são derramadas sobre as nossas vidas. Deus diz ali, Ele vai ordenar a bênção. Talvez você se pergunte, por que estou tão carente de bênção? Eu te pergunto primeiro, você está no caminho do Senhor? Você está congregado? Você está em comunhão com a igreja do Senhor e com o Senhor? É na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Inclusive existe a orientação de Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Ainda mais, né, diz o texto, que o dia se aproximam, os finais dos tempos. Porque o deixar de congregar é costume de alguns, diz o texto ali. Então precisamos ter o entendimento da importância. Você tem tido esse entendimento? A importância da comunhão verdadeira entre os irmãos. Ela é obra de Deus, ela é preciosa, é oportunidade de grandes bênçãos. Serve para a nossa reflexão. Serve para nós pensarmos como de fato isso é importante à nossa vida. E diante disso, valorizar a igreja que o Senhor nos dá a participar, onde o Senhor nos coloca. E também participar dos meios disponíveis. Talvez você diga assim, mas pastor, como é que nós vamos participar agora se estamos em distanciamento social? Sim, nós temos uma dificuldade. Nós não estamos tendo culto no templo, mas estamos oferecendo oportunidades de você estar junto. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, eu quero deixar o desafio de você permitir ser despertado pela importância da comunhão e buscar os meios e entender os meios que são oferecidos e você estar junto. Temos PGMs acontecendo através de aplicativos, estamos distribuindo material para culto doméstico e estamos estudando formas para termos uma aproximação, de estarmos juntos, cultuando a Deus juntos. Então, entenda o que Deus está nos propiciando, dando como oportunidade desse tempo. E participemos daquilo que é possível. E quando retornarmos aos cultos no templo da igreja, que nós tenhamos toda a alegria de estarmos juntos, entendendo a grande importância de vivermos essa comunhão. Aquele povo de Israel, quando ia para as festas, então depois do exílio, depois de ter passado 70 anos longe do templo,
ia com muita expectativa e alegria, porque entendia a importância de estar juntos como povo de Deus. A igreja precisa ser despertada dessa grande importância, valorizar e fazer de tudo, e querer, desejar estar junto, porque ali o Senhor vai ordenar a bênção. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te ensine, que Deus te ajude nas suas lutas. Fique com Deus, fique na paz dele, porque essa excede a nossa compreensão, essa que de fato nos sustenta. Em Cristo Jesus, abraços fraternais. Amém.